Prezados, amados irmãos em Cristo Jesus, eu quero neste momento cumprimentar a todos com a graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e que essa paz, esse entendimento de Jesus Cristo venha reinar hoje e eternamente em nossos corações. Amém. Quero trazer uma meditação da Palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 5 e 6, que nos diz: E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhes disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Glória a Deus. Oremos. Meu Pai, eterno Deus, Criador dos céus e da terra, nós te rendemos graças, te louvamos na beleza da tua santidade, meu Deus. Sabemos que não somos perfeitos, mas mesmo assim, sendo imperfeito, nós sabemos que necessitamos de ti, da tua graça, da tua misericórdia, porque sem ti não somos nada, meu Deus. E sabemos, ó Pai, que precisamos cada vez mais de ti, ó Pai, porque assim, ó Pai, como a corça anseia por água, Senhor, nós ansiamos por ti, pela tua presença, meu Deus, ansiamos por ser cheio do Espírito Santo, por ser cheio da tua graça, ó meu Deus. Nos ensina, ó Pai, a nos amar uns aos outros, assim como o Senhor nos amou, Pai, e nos ensina a ter poder e autoridade, ó Pai, a usar as promessas que tu colocou em nossas vidas, ó Pai. Pai, nós te pedimos e te agradecemos tudo isso, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Livro de Atos, amados irmãos, é um livro que conta a história da igreja primitiva. Desde o capítulo 1 até o capítulo 28, vamos vendo, em que conta toda a história inicial da igreja primitiva, todas as dificuldades. Cita grandes nomes dos apóstolos, grandes homens de Deus que foram usados pelo Espírito Santo e que fizeram uma grande obra na igreja do Senhor. Amados irmãos, agora aqui, eu quero, nessa meditação, citar um exemplo de dois homens que se entregaram à vontade de Deus, dois apóstolos de Jesus Cristo, homens que antes eram iletrados, que não tinham estudado, mas que eram pescadores e que haviam recebido o chamado para serem pescadores, não mais de peixe, mas serem pescadores de almas. Então, aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, nós vemos essa passagem que havia um aleijado de nascença, em que esse aleijado, a Bíblia nos diz no capítulo 4, em que ele já havia mais de 40 anos naquela situação, ou seja, a vida dele só era sendo carregado pelos outros, ele não tinha esperança, a vida dele só era aquela situação. Acordava o dia cedo, as pessoas pegavam ele, colocavam de frente a porta formosa do templo e deixavam ele lá. Ele passava o dia todo pedindo esmola e possivelmente umas 6, 7 horas, quando não atrasavam, pegavam ele de volta e levavam para sua casa. Agora imagine uma vida triste para os judeus desta maneira. Eu digo triste porque, além dele não poder andar, se movimentar, ele também, amados irmãos, ele não podia entrar no templo do Senhor. Porque vocês sabem qual era a lei que está lá escrita em Êxodo, que está escrito em Levítico? Diz muito bem que nenhum coxo, nenhum aleijado, nem uma pessoa que tivesse fluxo de sangue, ele não poderia entrar no templo do Senhor para receber adoração, sacrifício, porque estava na lei. Eles não poderiam. Então, imagine só a dor de judeus não poder entrar no templo para adorar a Deus. Me lembro muito bem que Jesus, falando com a mulher samaritana, chega um momento que ele diz: mulher, dai-me de beber. E ela diz: como tu sendo judeus, tu tem coragem de pedir água para uma mulher samaritana? E Jesus disse: mulher, tu não sabes quem sou eu, mulher. Se tu soubesses, mulher, tu já teria me dado desta água para beber. E então tudo isso que Jesus vai fazendo discurso, ele diz: mulher, se eu te der da água da vida, mulher, tu nunca mais vai necessitar
vir aqui beber dessa água. Então ela disse: Jesus, eu vejo que tu és profeta, me dê dessa água que eu não quero mais vir aqui. Só que ela não entendeu. E esse rio que Jesus estava falando era rio de águas vivas, do Espírito Santo fluir dentro da vida dela. E só que o ponto que eu quero destacar nesta história é que chega um momento em que ela faz uma pergunta para Jesus. Jesus, os meus pais dizem que o lugar certo de adorar é nos morros. E os judeus dizem que o lugar certo de adorar é no templo. Mas só que havia aquele conflito entre samaritanos e judeus, e os samaritanos não se envolviam com os judeus, e os judeus não se envolviam com os samaritanos. Então naquela situação, ela fica desprendida, ela fica sem poder adorar no tempo certo. Só que Jesus dá uma linda resposta para aquela mulher e diz: mulher, está chegando a hora. E a hora já é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus. Então, o sacrifício de um judeu não adorar é muito insuportável, é difícil, é complicado. Veja a situação dessa mulher e a situação desse homem aqui, cerca de 40 anos já sendo aleijado. Também não era fácil, que ele não podia entrar, porque como eu falei, lá em Levítico, em Êxodo, diz que não pode entrar. E então, a sua esperança de entrar no templo para adorar era zero. Então, amados irmãos, e antes, a Bíblia não relata dizendo que tinha acontecido essas curas de aleijados, de milagres antes de Jesus, não. Só depois de Jesus, alguns casos, por exemplo, de Eliseu que ressuscitou, assim ressuscitou o filho da viúva. Elias ressuscitou também o filho da viúva de Sarepta e tantos outros milagres que teve, mas assim como esse de um aleijado de nascença que havia 40 anos que estava lá, só Jesus mesmo, no tempo, na época de Jesus, em que ele estava realizando grandes milagres, que aconteceu milagres de todos os tipos, curou muitas pessoas que estavam mortas, ressuscitou Lázaro, o filho da viúva de Naim, e tantos outros milagres que eu poderia citar, mas eu quero meditar nesse daqui, porque esse daqui ele tem uma característica específica, porque esse daqui já é um dos legados que Jesus deixou para os apóstolos. Então, 3 horas da tarde, Pedro e João, eles estavam indo para o templo para adorar. E quando eles iam entrando no templo, o aleijado, como ele ficava pedindo esmola todos os dias, ele levanta a mão, estende a mão para os discípulos, esperando que eles recebessem alguma coisa. Logo Pedro e Tiago chegou e disse: olha para nós. Logicamente ele ficou olhando e esperando qual seria a moeda, alguma coisa que eles iam dar. Mas a resposta de Pedro, amados irmãos, é linda. Pedro cheio do Espírito Santo, da graça de Deus. Agora Pedro já novo, renovado, cheio do Espírito Santo. Não mais aquele Pedro nervoso que negou a Jesus 3 vezes. Agora um Pedro diferente, um Pedro transformado pela graça de Deus, cheio do Espírito Santo. E diz para ele: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho em nome de Jesus Cristo. O que ele tem? Ele tinha poder e autoridade do Espírito Santo e disse para aquele aleijado: anda. O aleijado não quis andar, então ele pegou na mão do aleijado, levantou o aleijado, quando de repente os nervos, os ossos dos seus pés ficaram novos. E ele, de um salto, saiu pulando, cantando e louvando o nome do Senhor e entrou juntamente com os apóstolos. Amados irmãos, o lindo do legado do Evangelho de Jesus Cristo é esse. É poder, é transformação de vida, é restauração. Pessoas que antes não tinham esperança, agora têm esperança. Pessoas que não tinham sonho, agora os sonhos são devolvidos. Lembro-me que um certo líder religioso das sinagogas, chamado Jairo, a filha dele havia morrido. Aliás, ela não tinha morrido ainda quando ele foi atrás de Jesus. Ele teve que deixar tudo, abandonar tudo para ir atrás de Jesus. Só que chega um momento em que os empregados dele chegam e dizem: olha, não incomode mais o mestre, a tua filha já morreu e tudo aquilo. E Jesus disse: basta crer, Jairo, basta crer que a tua filha apenas dorme.
E então ali ele teve que acreditar e acreditou em Jesus, aquele grande milagre aconteceu. E também aqui, amados irmãos, o evangelho é isso, é poder, é autoridade sobre os demônios, para expulsar demônios, enfermidades, curar pessoas. Você sabe, o evangelho verdadeiro é esse, é anunciar que Jesus salva, que Jesus batiza, que Jesus cura e que Jesus em breve voltará. Não é um evangelho simplesmente em ganâncias de dinheiro, em riquezas, isso e aquilo, em acumular bens materiais, não. Olha o que acontece no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, e diz que os irmãos eram unidos no partir do pão, eles comiam, bebiam tudo ali, reunidos, e tudo, cada um dos irmãos tinha amor para com o seu próximo, e diz que os irmãos pegavam seus bens, vendiam, repartiam com aqueles que não tinham, e diz que não tinha um sequer que passasse necessidade. Hoje a nossa igreja não está mais assim. A nossa igreja, eu digo assim, a nossa igreja, porque nós somos o conjunto de irmãos, tanto faz ser assembleiano, tanto faz ser batista, tanto faz ser de outras igrejas, de outras denominações, porque todos é a mesma igreja, todos vêm do evangelho. Agora, só que muitos já se desviaram, tem muitos que só estão pensando em riqueza, em bem materiais, em prosperidade aqui na terra, e estão esquecendo do bem maior, que é a salvação de almas, que é a salvação de vidas, que é o evangelho verdadeiro, poder e autoridade sobre as serpentes, poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, de dizer para o paralítico, paralítico, em nome de Jesus Cristo anda, para dizer para o coxo, anda em nome de Jesus, levanta aleijado em nome de Jesus. Aleluia, esse evangelho é verdadeiro. Nós precisamos pregar que Jesus ainda cura, que Jesus ainda batiza, que Jesus está restaurando vida em seus meios e que ainda existem os verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. E esse milagre que aconteceu aqui é mais um dos legados que Jesus deixou a seu apostolado, para que esses apóstolos passassem até hoje, as gerações de hoje. Que está escrito aqui é para nosso exemplo, que vê que Jesus ainda cura, que Jesus ainda salva, que Jesus ainda batiza e em breve voltará, porque como diz Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo amanhã e eternamente será o mesmo Jesus Cristo, porque Jesus não muda. Amados irmãos, nós precisamos pregar, dizer que Jesus ainda é vivo, dizer que Jesus, ele morreu sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A morte não conseguiu parar Jesus, e Jesus é o nosso rei, o rei dos judeus é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e precisamos dizer que Jesus está livre, está nos esperando, está conosco com seu Espírito Santo, batizando, curando, restaurando, e precisamos dizer que mesmo que você seja indouto, mesmo que você não tenha capacidade, mas peça a Deus, peça sabedoria, peça conhecimento. Tiago diz que a todos quando pede, ele dá, porque Deus é misericordioso, é compassivo. E quais são os motivos de não sermos consumidos por causa do nosso pecado? As misericórdias de Deus, que são muitíssimas, como diz Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. Precisamos sim acreditar que Deus pode. Amados irmãos, mas todo milagre, eles têm as consequências. Se você ficar buscando a presença de Deus, muitos vão te perseguir porque não vão alcançar o mesmo nível. Então diz que depois disso tudo, Pedro fez um lindo discurso cheio do Espírito Santo e começa a dizer: amados irmãos, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Jacó, a quem prometestes, que Moisés disse que levantaria um libertador, um homem forte, que seria semelhante a ele, mais forte do que ele, tudo aquilo maior que ele. Ele começa a fazer esse discurso e diz que no final quase 5.000 almas foram batizadas para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E então os líderes religiosos levaram Pedro e João para o sinédrio para perguntar, fazer perguntas e mandarem que eles se calassem. Levaram também um aleijado que estava 40 anos lá na porta da Formosa, que não podia entrar, mas agora pode. Glória a Deus, isso é poder, autoridade no nome de Jesus. E então levaram eles, colocaram lá e disseram: é verdade mesmo que esse homem tinha 40 anos, que ele estava ali na porta Formosa? E toda a multidão dizia: é verdade sim, é ele, eu conheço ele, ele nasceu aí há
aleijado, mas agora ele anda, porque esses dois aí que são apóstolos de Jesus, eles pregam Jesus, glória a Deus, Jesus salva, Jesus ressuscita, Jesus batiza. E diz assim ainda mais, olha, esses homens, eles não são educados não, aliás, eles não são formados não, eles não estudaram não, eles são apenas pescadores, mas eles reconheceram que eles andaram com Jesus, que eles eram apóstolos de Jesus, porque eles caminhavam como Jesus, andavam como Jesus, falavam como Jesus, se vestiam como Jesus. Glória a Deus, isso é lindo, amados irmãos. Precisamos a cada dia mais parecer com Jesus, precisamos cada dia mais buscar a presença de Deus. Então diz que eles foram soltos, porque a multidão dizia, solta eles, não precisa bater neles, não. E então eles foram soltos e eles recomendaram ele, dizendo, vocês podem parar de pregar esse nome, vocês têm que parar de pregar. Mas Atos capítulo 4, versículo 20, os discípulos Pedro e João respondem para os líderes religiosos daquela época, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e que ouvimos, não podemos deixar de falar dos milagres de Jesus, não podemos deixar de falar das maravilhas que Jesus faz em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém.